Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Deste Brasil, porque saí do interior, estou aqui em São Paulo, sim, para a gravação da edição especial do Outspod na Clínica Formari. Gente, eu estou encantada com o que eu estou vendo aqui, assim, com aquela vontade de partilhar com todas as minhas amigas do interior. Essa possibilidade de uma clínica multidisciplinar e com um olhar tão completo, assim, não só de tratamento, mas de acolhimento familiar. Quando eu cheguei aqui, o primeiro encontro que eu tive foi com algumas mamães, né? Eu tenho um fraco por mães, e porque onde eu me relaciono, onde eu me enxergo, né? E onde vem a minha rede de apoio. E a gente precisa que os outros espaços enxerguem isso também como possibilidade, né? A gente abrir um pouco a nossa cabeça, porque a gente enxerga de terapia, né? De que aquela coisa engessada, aquela salinha sem vida, não. Como que a gente pode trabalhar, né, essas habilidades dos nossos filhos? Vamos dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho mais sobre a Clínica Formari. Clínica Formari, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formari é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Dá uma olhadinha, tá? No perfil, inclusive, tem muita postagem bacana. Eles têm trazido muito conteúdo, né, para esclarecimento informativo. A gente sabe que na internet é muito fácil a gente encontrar um mundo de coisas. Mas e aí, como separar, né, o joio do trigo? A gente precisa buscar, assim, fontes seguras. Então, profissionais capacitados, né, que são comprometidos, que vivenciam isso. Então, sigam ali também o perfil da Clínica Formari. E falando também em apoio, você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Se inscreve, dá essa bolinha, custa nada, né? Já deixa o seu joinha, compartilha. O intuito do canal é levar informação gratuita de qualidade para o máximo de famílias possível, né? Eu lembro de mim lá atrás, dando um Google no autismo, me sentindo extremamente sozinha, querendo encontrar outras famílias, aprender mais. Então, um convite para você participar aqui dessa comunidade, né? E participar ativamente, tá bom? E bora falar sobre uns temas assim muito espinhosos, minha gente, né? De um acesso a terapias. A gente está sempre quebrando a cabeça, né? Eu brinco que o autismo ele, assim, é um buraco negro financeiro na na vida das pessoas, né? Porque é tudo muito caro, tudo muito inacessível. E aí os convênios, né? As pessoas que estão conveniadas, estão asseguradas? Está todo mundo tranquilo? Não. O cerco está sempre se fechando. E aí a gente tem visto que aquela forma de atuar, né, da advocacia padrão, receitinha de bolo, que foi virando um monte de gente dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não vai acessar mais. É muito importante que a gente entenda essas mudanças. A evolução disso no judiciário, como pedir, por que pedir, que forma fundamentar, né? Então, essas novas estratégias jurídicas para você conseguir, de fato, um acesso a tratamento. Para esclarecer tudo isso aqui para a gente, explicar toda essa mudança, o que a gente encontra no cenário atual, que está sempre mudando. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo aqui hoje, que daqui a pouco muda novamente. A gente precisa estar sempre estudando, acompanhando, né? Recebam com muito carinho o Dr. Marcelo Vale. Uma salva de palmas! Muito obrigada, doutor. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui.
Muito obrigado, Mirela, de estar aqui no Altispod. Estou à disposição, tentarei ajudar de todas as maneiras com informação a respeito desse tema espinhoso, que é mesmo, que houve uma mudança muito grande no desenvolvimento jurídico e também das ações que estão tramitando no judiciário. Hoje a gente tem uma mudança de tática nessas ações. Nós temos uma mudança enorme por parte dos convênios, na atitude dos convênios. Então, eu acho importante passar para todos aqueles que estão nos assistindo o cuidado de como postular isso em juízo e também como postular administrativamente a um reembolso e assim por diante. Porque não é como há um ano atrás, não é como há 2, 3 anos atrás. Né, que nós falávamos numa menor dificuldade, não era uma facilidade, era uma menor dificuldade. Hoje a dificuldade é muito maior. Então a gente tem que levar em consideração certas táticas documentais e também até de investigação, para que tenha a possibilidade de termos outras provas com aquilo que os convênios estão nos oferecendo. Né? Ou seja, muita coisa de diferente aí, que na verdade vai ser determinante para o resultado disso, né? A forma como a gente começa o nosso pedido, tanto administrativo quanto judicial, ele é determinante para como aquilo vai desenrolar, porque depois, né, não dá para você fazer um remendo daquilo, Exatamente. Né? Por que estão fechando tanto cerco? O que é que eles estão fazendo agora? Primeiro é que a alegação dos convênios médicos é no sentido de que eles estão tendo prejuízos enormes. Sim. Né? Mas não é justificável esse prejuízo, porque sempre nós estamos num superávit, né, e lucros com relação a esses planos de saúde. O autismo vai acabar com os planos, né? O autismo, a família do autismo vai acabar com tudo. Vai ficar todo mundo sério. Nós estamos falando de um seguro, na realidade. Então, um risco para um lado e um risco para o outro. É aleatório que a gente fala dentro do direito, né? Então não há que se falar nesse sentido. E também não há que se falar que só eles devem ter lucro. Eles têm uma responsabilidade por trás. Se eles assumiram uma saúde suplementar, é porque eles tiveram a possibilidade para tanto e também assumiram a responsabilidade para essa obrigação. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala também, né, dos convênios, eles falam que, olha, além do problema do lucro que eles não estão tendo, eles estão alegando que nós temos muitas clínicas para pessoas autistas que são de fachada. Muitas clínicas. Né? Então, essa é a razão também deles estarem fechando o cerco e fechando a torneira e deixando muito mais rígido a busca desses direitos. Infelizmente, nós temos, né, fraudes. Temos mesmo. Só que a gente não tem que colocar isso como parte como genérica, como eles estão colocando na mídia, como estão tentando colocar dentro da ANS essa ideia, e também até no Congresso Nacional. A gente tem que ficar muito, muito alerta, porque nós tínhamos no passado uma discussão sobre o rol da ANS, que foi superada, mas eles continuam lá batendo para que isso seja modificado. Tem até ação direta de inconstitucionalidade com relação a essa legislação, que poderá ser julgada em breve, e isso pode trazer para nós uma modificação do entendimento. Então a gente tem que ficar muito alerta e muito atualizado com relação a isso. Com base no passado de como era, Mirela, primeiro, o desenvolvimento do autismo e o conhecimento sobre a figura, né, do transtorno, a gente começou a observar a busca desses direitos no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele estava despreparado, ele ainda não está tão preparado como deveria. Só que o que acontecia? Normalmente, quando você buscava junto ao convênio médico, ou ao plano de saúde, ou o seguro-saúde, o atendimento para a pessoa autista, o atendimento das terapias interdisciplinares, você apresentava um laudo e aí eles diziam plenamente, falavam, olha, não consta no rol da ANS. E aí, obviamente, né, que nós tínhamos a possibilidade de buscar isso em juízo, porque isso não traz, né, uma limitação do direito, até porque lá nós estamos pautados no Código de Defesa do Consumidor, e isso faz com que o consumidor seja considerado um hipossuficiente. E em São Paulo já há uma súmula
né, há muito tempo já, tá, que fala que independentemente de não estar no rol da ANS, aquela figura terapêutica tem que ser, né, coberta pelo plano de saúde. Então, há uns 3, 4 anos, essa era a briga judicial. E aí você conseguia bater, né, subir, vai até a primeira instância, as liminares eram concedidas, chegava assim, a sentença era concedida, o que se discutia naquela época era se musicoterapia, se isso era ciência, se era não tratamento reconhecido. Ecoterapia, se era possível, se não era possível. Se discutia também, né, outros tipos terapêuticos que não tinham evidências científicas, arte-terapia e outras e outras. Então isso era a discussão que acabava sendo o centro da medida judicial. E aí chegava-se na sentença ou na liminar e falava-se, olha, convênio, você vai ter que arcar com o custo ou indicar uma clínica adequada. Só que naquela época não existiam clínicas. Não existiam clínicas, e aquelas que existiam eram inadequadas. Por quê? Porque não tinham nem pessoas capacitadas para fazer esse atendimento. Então, chegava-se, né, até indicar uma clínica, o convênio, só que você comprovava rapidamente que aquela clínica ela não era apta, ela não atendia o número de horas, né, ou a própria clínica falava assim, nós não temos condição. E aí, automaticamente, passava-se para a hipótese, olha, então a ordem judicial falava, então, consumidor, autor dessa medida judicial, busca uma clínica da sua confiança, que qualificada, e você vai receber o reembolso integral. Então, isso há alguns anos, né? Com o passar do tempo e com a grande discussão, né, do rol da ANS, houve uma mudança também no posicionamento do Poder Judiciário, né? Em vários tribunais de justiça começaram mais, né, não aceitar essa situação e falando, olha, você não pode ter uma abrangência tão grande, você tem que seguir o regulamento da ANS. E começaram a seguir para esse tipo de situação. Então nós tivemos divergências entre tribunais de Pernambuco, tribunais do Rio Grande do Norte, Tribunal de Minas, né, o Rio Grande do Sul, São Paulo era até hoje, eu acredito que é o mais favorável, né, para o consumidor, até porque ele leva em consideração mesmo o Código do Consumidor e não quer entrar nessas discussões. Você vai falando, muitas das vezes o magistrado fala, olha, essas discussões são técnicas e devem ser discutidas junto à ANS, não ao Poder Judiciário. Né? Certo. Se o consumidor ele tem ali um contrato por trás que ele está pagando de forma correta e ele necessita daquele atendimento e aquele atendimento tem evidência científica, então tem que fazer, né, a cobertura. E a mudança nesses tribunais fez com que houvesse uma, vamos dizer assim, uma insegurança, e essa insegurança começou a mudar também o entendimento de vários magistrados da primeira instância, que são facilmente influenciados com as decisões de segunda instância. E aí começou a decair o número de decisões favoráveis às famílias, né, das pessoas autistas, das crianças autistas. Muito desse lobby também que fica se propagando. Então você vai criando, de tanto falarem, né? Os autistas vão acabar com os convênios, não vai sobrar mais nada. Você propaga tanto, que acho que isso cola, né? E as pessoas começam a tomar aquilo como uma verdade, né? Sem uma análise mais profunda do que de fato seria isso. Semana passada, retrasada, sei lá, dias atrás, eu até compartilhei uma notícia que teve da Escola de Magistratura do Mato Grosso, que tinha... Contratou a... Então, que participou da abertura... Participou não, acho que realizou... Realizou o curso com um convênio médico. Isso! Exatamente. E aí toda aquela celebração de uma super unidade...
Isso é estarrecedor. É. E aí, assim, vazaram várias falas, né, de que foram ditas de forma extremamente preconceituosa, assim, né, e rasa. E aí você olha aqui e fala assim, caramba, a gente murcha de novo, né? Assim, você fala, tá assim? Esse é o nível, né, de que nós... É esse aqui o pilar que eu tô pedindo para acessar o direito de saúde, né, da minha família? É muito chocante. Eu acho que antes ainda... Eu não sei, a impressão que eu tinha é que havia uma coisa um pouco mais velada, né? Assim, de quem pensava isso, mas também não propagava dessa forma. Mas não, eu acho que muito desse lobby, porque foi como que o doutor mesmo falou. Então, assim, a gente teve aquilo de manter o rol exemplificativo, mas continua ali naquela luta para derrubar. Ninguém parou, né? Tá todo mundo se movimentando. E se tornando como uma verdade absoluta isso, de que as famílias vão acabar com os convênios. Isso eu acompanhei a sua publicação e eu também, né, discuti com alguns colegas docentes também, e colegas que são magistrados, hein? Primeiro eles ficaram indignados, porque você não pode ter, né, um evento neutro com uma entidade privada que tem enormes interesses por trás. Óbvio. Né? E aí começa a difundir uma informação que é totalmente incorreta. Questão por parte da escola, da magistratura envolvida, primeiro, é antiética. Segundo, o que está sendo propagado lá é mentiroso. É uma espécie de fake news. É fake news. Né? É fake news. Glamourizada, com champanhe e coquetel. E de propósito. É lógico. Para tentar fazer com que o magistrado seja convencido, com esse glamour, né, de não trazer o direito correto. Isso, olha o abuso. Olha tudo que eles estão querendo. Isso é abusivo, né? Só que aí que é importante o autos pode. Por quê? Porque a gente propaga a realidade. A gente tem que trazer para reflexão. Tem né? que trazer reflexão, tem que trazer informação, né? E também isso ser passado para os magistrados para que eles se capacitem. Eles têm que se capacitar. Exato. Assim como a gente está exigindo do comércio, dos parques, dos shoppings, isso precisa chegar na magistratura. É indispensável. Olha, o número que a gente está falando não dá mais para você fingir e continuar com esse conhecimento raso, porque você precisa mesmo entender a engrenagem melhor. Hoje o mundo do direito ele está muito mais atrelado às outras ciências. Se você não estudar, você não sobrevive no direito. Você tem que estudar economia, você tem que estudar um pouco de medicina, de enfermagem, de psicologia. Dependendo da sua área, você tem que também entender de contabilidade e assim por diante. Então, o magistrado não é... Hoje ele tem que pensar o seguinte, tem várias causas com vários temas e o autismo, né, é um tema que evolui a cada dia. Então, se ele tem vários temas, né, do autismo, ele também tem que se capacitar. Senão ele vai ficar amarrado às peças processuais que ali estão sendo apresentadas. Que ele pode ser facilmente ludibriado na figura lícita do termo e aí trazer uma decisão incorreta, que não é justa, que eu digo. Então, os magistrados hoje, é importante que eles estejam bem informados, que eles se capacitem a isso. Porque nós estamos falando de um desenvolvimento de nascimentos das pessoas autistas no Brasil e no mundo muito grande. Se eles não se capacitarem, nós vamos ter um caos. Sim. Nós vamos ter um caos, essa é a realidade. Então, cada vez vai ser uma luta com um tema diferente dentro do autismo no Poder Judiciário. Por isso que nós estamos falando aqui. Houve uma mudança, né, uma mudança totalmente daquilo que é discutido dentro das medidas judiciais. Vejo que esses magistrados, eles estão sendo bombardeados através de uma lição incorreta, totalmente incorreta, que ali se encontrava. Primeiro, o diretor da escola, da magistratura aqui lá, com todo respeito, ele não poderia aceitar uma situação dessa. Não, chocante. Porque ele precisa, primeiro, ele precisa de ser independente. Segundo, impessoalidade. Terceiro, o cargo da magistratura que ali ele se encontra é um cargo muito estratégico.
Então você tem que ser neutro. A partir do momento que você traz para suas dependências um dos maiores campeões de ações do Poder Judiciário, simplesmente você está abraçando um dos maiores réus que estão ali no Poder Judiciário. Né? Então, isso é inadmissível, é vergonhoso isso para o direito. Né? E eles ali, quem se encontrava lá, eram grandes, né, juízes, desembargadores, né, juristas que estavam lá nadando naquilo. Então isso tem que ser modificado, isso tem que ser falado. Por quê? Porque está na mão deles as decisões, né, de toda e qualquer situação de pessoa autista, de pessoa com síndrome de Down, de pessoas com doenças raras. Sim. Nós estamos falando das pessoas autistas, mas o que nós temos de questões, né, de pessoas com doenças raras é enorme. Se eles acham que o autismo está trazendo, vamos colocar assim, prejuízo, tá? É porque eles não fizeram um levantamento adequado das pessoas com doenças raras que têm tratamentos milionários e caríssimos e os medicamentos milionários para tanto. Então, não se justifica. Não justifica, né? Esse lobby dos convênios, primeiro, ele se deu dentro do Congresso Nacional. Agora ele está tentando entrar dentro do Poder Judiciário. E a gente tem que tirar esse pessoal de lá, mostrando que isso é indevido, isso é ilegal, isso é imoral, antiético, né? E cabia, né? E acredito que isso vai ocorrer até uma denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça. Sim. Para que o responsável aqui. seja lá chamado e se explique com relação a esse aspecto. O mínimo. Né? Isso é o básico. O mínimo. Básico. Isso aí não dá. Né? É estarrecedor isso. E a normalidade festiva com que isso é feito. Né? E assim, eu ouço de muitos colegas advogados dizendo a mudança nítida assim, dessa... Como que eu falo assim? Não é o clima no tribunal, né? Mas que antes, quando chegavam com essas casas autistas, havia uma abertura maior até para que fosse ouvido o caso, né? E que agora já aquela coisa, o advogado lá deles lá. Eles pegaram não ficou uma coisa meio... vamos dizer estigma, assim. Isso. Né? Então eles falam, olha aí, tá vendo? Mais uma medida. Por quê? Porque eles estão ouvindo, em vez de eles se debruçarem somente na ação, que é o que é necessário do magistrado, ele está tendo bombardeios externos que não poderia fazer com que ele fosse influenciado assim. Sim. Né? E aí, voltando aqui, nós estamos falando dos tribunais, dessa situação do rol exemplificativo, os tribunais mudaram daí, começaram a atender as reivindicações dos convênios médicos e começaram a dar ações, né, julgadas improcedentes, né, e falando, olha, não importa, tem que seguir o rol que ali se encontra porque não é exemplificativo, ele tem que ser fechado, ele tem que ser um rol taxativo. E aí começou a discussão até que isso chegou no STJ e o STJ ele fez uma decisão falando, olha, o rol ele é taxativo, mas ele tem, né, figuras para fazer com que você tenha a possibilidade de buscar aquele direito. E afastou também essa situação para as pessoas autistas. Né? Até o ministro Salomão falou isso expressamente no dia do julgamento. Isso está gravado, está tudo certinho. Só que daí o que aconteceu? Né? Os planos começaram a mudar a tática. Né? Primeiro, quando você tinha um laudo em mãos, você ia até o local, apresentava o laudo. Começaram a negar o laudo. O recebimento do laudo. Segundo, começaram a falar que só iriam aceitar laudos de médicos do convênio. Do convênio. Só do convênio. Só do convênio. Tudo bem. Começaram a restringir. Né? A restringir o recebimento desse pedido. Falaram que, em uma outra oportunidade, falaram, olha... Você pode apresentar o laudo, mas você só pode buscar na carteira do convênio aquilo que lá se encontra. Nós não vamos receber o laudo, mas você pode buscar lá a clínica que lá se encontra credenciada. Então eles começaram a fechar, começaram de propósito, a não ter mais acesso e não analisar. Né? E aí a gente teve que começar a pegar laudos e encaminhar via correio.
com aviso de recebimento para que eles respondessem. Ou via saque, via digitalizado, mandando por e-mail para quê? Para que eles respondessem. Muitos não respondiam. Deixavam, não negava, não tinha negativa, né? Não tinha ele falava como se o silêncio não fosse gerar uma negativa. Né? Mas é uma negativa tácita. Né? É uma negativa tácita. E aí a gente começou a mudar o tratamento, né, jurídico para isso. Então, desde o momento que você pegava uma questão dessa, você começava a observar, olha, pera um pouquinho, agora a gente tem que tomar cuidado, porque não tem uma negativa, eles vão alegar isso. Né? Eles indicaram uma clínica. E eles começaram a credenciar, mas assim, inúmeras clínicas. Inúmeras clínicas. Para quê? Para que eles tivessem uma coleção de clínicas, como se eles fossem, através da indicação de 1, 2, 3, 4 clínicas, estariam cumprindo com a obrigação deles. Então chegava o pedido e aí você tinha lá para fisioterapia uma clínica, para fono outro, para psicoterapia com ciência aba outra e várias. E aí você falava, e agora? O que você fará? Né? Muitas das famílias elas foram nas clínicas e constatavam que as clínicas elas eram totalmente inaptas, não tinham qualificação necessária, não tinham KNES, não tinham profissionais qualificados, não tinha a hora adequada. As clínicas elas tinham planos, então eram por hora, então era um plano básico e você não podia sair daquele plano básico. Né? Então dificultou muito, porque daí você tinha que, ao longo do processo, você tinha que provar. Você tinha que pegar essas novas provas, fazendo com que, olha, o convênio ele atendeu a ordem judicial, mas de forma fraudatória. E isso começou para todos os convênios. Hoje, os convênios eles indicam inúmeras clínicas, tentam de todas as maneiras fazer com que o consumidor seja atendido por uma clínica XYZ e falam que a clínica é apta. Aqui estão abrindo, os convênios abrindo unidades de tratamento? Já abriram, mas eles não estão dando conta do volume de pessoas. Isso no interior é muito comum. Começou isso aí. Muito comum. Então, assim, ali em São José do Rio Preto, ali na região, tá todo mundo apavorado. Porque foi chegando a cartinha de notificação, convite para vir conhecer o nosso espaço, que vai ter isso, aquilo, não sei o que, tudo já, ai meu Deus, já começa aquela batedeira, né? Mas e aí? Então montaram esse espaço, ou então passaram para essa clínica credenciada. Como que eu faço prova, né, da inadequação deste lugar? Bom, primeiro documental. Verificar se ela tem todos os cadastros, né, KNAI, se aquela clínica ela está devidamente registrada, se na junta comercial está adequado. Esse é o primeiro ponto básico para ver se existe a clínica. Muitas já caem aí, já? Já. Muita situação já não tem nem não poderiam estar funcionando. Não poderiam nem estar funcionando. Outras não tem responsável técnico. Tá? Então é uma fachada. Outras indicam pessoas. No site tem XYZ de pessoas terapeutas. Tá? Só que são só no site. Na realidade, não existem lá dentro. Pagam para que a imagem seja veiculada no site, mas que não seja atendido por elas. Olha uma fraude explícita nesse sentido. Muito. Isso está comum. Está comum. Muita gente vendendo a imagem para passar para o site. E aí o convênio, o que ele faz? Ele pega e junta print do site, falando, não, nós temos aqui, ó, olha aqui. E aí você tem que impugnar, falando que não existe. Muitas vezes você tem que ir até o local. Eu ia falar, isso é a comprovação disso, de novo, essa investigação. Essa investigação ela é muito complexa. Nossa. A mãe normalmente é a que faz, sofre demais, mas ela consegue, ela leva uma outra pessoa ao lado como testemunha para que não haja qualquer tipo de problema com relação à alegação só da parte, que é a mãe. Outros momentos, quando há uma grande dificuldade, Mirella, o que a gente faz? A gente pede perícia.
Tá. Perícia técnica. Perícia técnica para visitar o lugar. Para visitar o local. Funcionando. Vamos ver se Aí eu funcionando. quero ver. Aí eu quero ver. E aí? Aí tem que apresentar os contratos com esses terapeutas. Se existe vínculo, se não é uma fraude de vínculo com esses terapeutas. Tem que se apresentar se estão disponíveis aquelas horas para aquele tipo terapêutico. Na maioria das vezes, alguma coisa não está adequada. Principalmente o número de horas. E essas clínicas, normalmente, elas estão já lotadas. Muitas vezes também, em vez do atendimento ser individual, é um atendimento coletivo. É um atendimento coletivo. E esse atendimento coletivo, dependendo da pessoa autista, da criança autista, ele não é adequado. Na maioria das vezes é indispensável que ele seja individual. Seja individual para que haja o devido desenvolvimento. Sim. Né? Muitas dali que também estão dentro dessas clínicas não têm a qualificação necessária. Então, nós estamos falando de pessoas só graduadas e nem pós-graduadas que necessita. Outras chegam, e olha que vergonha, outras chegam a deixar na mão de estagiários ou atendentes terapêuticos que eles falam. Por quê? Porque o convênio paga muito pouco. Sim, né? Não vai pagar credenciado. o profissional capacitado, Exato. Então isso fez com que nós tivéssemos uma necessidade de investigação muito maior. Hoje a gente, toda vez eles indicam várias clínicas que nós já temos prova contra, mas sempre tem uma outra cereja que eles contratam e colocam lá que você tem que buscar. Então não é mais como nós falamos antigamente, a prova emprestada ela já estava lá prontinha para nós. Não, hoje não. Hoje a gente tem que buscar essa prova. Tá? E também, posso dizer, em algumas oportunidades eles indicam boas clínicas, pagam boas clínicas, só que no decorrer do tratamento, tem um turnover muito grande nessa clínica, sai o terapeuta, não tem uma sequência adequada, você acaba quebrando o vínculo da criança com aquele terapeuta que era responsável. Outro ponto que está na moda isso, está muito na moda, eles reduzem o número de horas da noite por dia, falam que foi por determinação do convênio, né, em clínicas conveniadas, e isso fere o direito, obviamente, né, do consumidor. Outras vezes a moda, é como você tinha falado, chega uma cartinha, né, e fala, olha, ou é a carta de rescisão unilateral, ou é para você chegar num outro local para visitação, para mudança. Então a clínica conveniada fala, olha, essa aqui não é mais conveniada. A partir de segunda-feira você tem que ir para uma clínica diferente. Você fala, mas como assim? Eu estava numa clínica que estava, vamos dizer, credenciada, estava me dando suporte, agora vocês me mandam para uma outra, quebrou o vínculo da minha criança, e essa clínica está adequada? E isso faz com que haja a possibilidade também de judicialmente a gente provar que essa nova clínica, como ela não está apta ou ela não atende às necessidades que está no laudo, você judicializa. Mas veja como que a dificuldade hoje é maior. Nós estamos lutando contra o convênio, nós estamos lutando também para a busca de provas e nós estamos lutando contra quem? Contra o judiciário. Gente, tá parecendo assim, parece que eu entrei na seara criminal. De investigativa, fraude, que é isso? Bem, que coisa maluca, assim, que a gente desembocou nisso, assim. Inclusive, aquela sensação também da seara criminal, que muitos policiais, delegados vão lá e cumprem, e vem o Poder Judiciário, solta, afrouxa, né? E, assim, a sensação de nadar contra a maré. Né? Porque eu fico imaginando, então, você já sabendo ali quem são os magistrados que então, estão nessas festinhas, essas deliberações, aí você vai ali para fazer uma argumentação para o seu cliente. Doutor. E aí você, nesse caso, né, nós estávamos conversando essa semana, eu falei, poxa, se eu promover uma ação naquele tribunal, então a primeira coisa que eu vou alegar, se for distribuída uma ação para um magistrado que ali participou dessa festinha... Suspeição imediata. Sim. Imediata. Ele não vai julgar o meu processo. É isso que eu ia falar. Falar, meu não Deus, vai. os colegas advogados que estão lá, imagina o desespero. A hora que o que é isso aqui, né? Exato, não pode. Exato. Isso aí...
E, de novo, é muito ingrato, né? Porque cada hora se exige mais. É uma estrutura que tá virando, eu não sei, assim, jogos vorazes, parece ali. E se você não ficar atualizado, não só no direito, mas nessas situações sociais que nós estamos falando aqui, você começa a perder. E muita gente fica prejudicada nesse meio do caminho. Porque, com todo respeito, há muitos advogados aventureiros. Ah, sim, sem dúvida. Muitos. Sem Que dúvida. tentaram, né, vamos dizer, tentaram através de recorta, cola e copia, entrar nessa seara. Nunca tinham falado e prejudicou muita gente. Nossa. Eu vejo isso por famílias que me procuram. Eu olho e falo assim, acho que aqui, quem tá me assistindo aqui sabe que eu até neguei várias ações e falei assim, não dá. Tipo, você não tem o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como fazer prova. Que triste, Fazer né? prova. Isso aqui foi uma cópia de uma petição inicial que eles buscaram e aí chegou numa decisão que a decisão só fala que só o convênio ele tem a obrigação de indicar a clínica, ponto. E não tem mais nada. Ou seja, você está na mão... É como se você não precisasse daquela medida judicial. Você fizesse administrativamente que você teria o mesmo resultado. Aquela ação simplesmente não serviu para nada para aquela família. Né? Para absolutamente nada. Então é muito importante que as pessoas saibam, né, que o direito ele evolui, ele é mutável e as pessoas têm que se capacitar. Sim. Na nossa área tem que se capacitar. Porque Não. isso é uma mudança da noite para o dia. Pode ser que daqui a pouco nós tenhamos outras ciências. Outras ciências, não sei, né? Não é a minha área, medicina, mas podemos ter outras ciências aí que sejam até, vamos dizer assim, mais eficazes que a ciência ABA. Vamos dar um exemplo. Sim, sim. E aí começa Precisa o acompanhar. rolo. Imagina. Começa o rolo maior ainda. Né? Então a gente tem que ficar alerta. Tem que olhar o mundo. Não é só o Brasil. Olhar o mundo. Sim, do Pra que está isso, acontecendo. do que está acontecendo. E em termos de, assim, de demora e efetividade, então, recebi a cartinha que descredenciou, semana que vem em outro lugar, né? Ou então me indicou para essa clínica credenciada que eu sei que é péssima. E aí, até o meu pedido, quanto tempo minha criança fica ali daquele jeito? Tem que ser muito ágil. A família tem que ser ágil. Tá. Buscar, chegou, corre atrás. Buscar atrás um advogado da área ou a Defensoria Pública, que é um órgão que normalmente está cheio, mas é um órgão competente. É um órgão que tem gente boa lá dentro. Aqui, como que tá? Aqui tá com a Defensoria tá com convênio, tem com a convênio com a AB, faculdades. Com faculdades, inúmeras faculdades atendem. Tá. Principalmente nas faculdades, o atendimento é muito bom. Muito bom. Porque está se estudando muito isso. Isso. E o número de faculdades aqui é grande. É grande aqui em São Paulo, então acaba abraçando. Né? Então a gente fica um pouquinho mais aparelhado. É isso que eu ia falar. No mais interior aparelhado. a gente no interior, já não vê isso. No interior eu sei que tem um ou dois defensores para um mundo de coisas que ele fica muito mais atrelado à área penal do que na área do consumidor, na área de família e assim por diante. Sim. E os convênios com a OAB, o pessoal realmente assim não faz ideia do que tá fazendo ali. Só tá pegando assim. Então foi nomeado, se assume aquilo lá, mas assim, de gaiato ali na história. Se não são de fato aqueles poucos profissionais que estão ali na linha de frente, que estão vendo toda essa movimentação, né? Não, aí a gente vê prejuízos seríssimos. Vê prejuízo, né? Por isso que a gente tem que buscar alguém da área. Capacitado. Só que mesmo assim, para aquela família que foi rápida, para aquele advogado que ele tem perícia para isso, não tá mais como antes. Não, há uma demora. Nossa. Há uma demora até para uma tutela de urgência. É isso que eu ia falar, as liminares. As liminares estão demorando. E aí então... vem também a tática do advogado, vamos dizer, advogado mais antigo, tá? Que não se atualizou. Que cresceu, vamos lá. Que cresceu não com o processo digital. Tá bom. Como eu. Tá? Que eu tô formado, sei, quase 25 anos já. Né? Então, agora vocês sabem da minha idade. Agora já. Então, quando você
trabalhou já com a barriga no balcão, né, que a gente fala. Sim. Né, você sabe muito bem Sim, disso. peguei essa parte. Você sabe que era uma... Né, então a gente sofreu isso. Sim. Ainda é possível despachar com o magistrado. Então é importante fazer isso. Exato. É importante. Acesse. Você tem que buscar. Não é? Você precisa se fazer ver, conversar, porque senão fica tudo muito distante, E fica... né? Mirela, que nós falamos, né? Eu posso dizer assim para você, né? Porque é da área. O que nós falamos aquela ação é mais uma, mas quando você vai despachar, Isso. ela se transforma numa ação diferenciada, Exato. mais simpática, dependendo da forma que você fala com o magistrado. Sim. Então você traz para si, né, uma força maior. Tem uma cara, né? Você dá uma cara para aquele processo. Até a forma como a gente atua, a gente vai criando esse nosso DNA ali aquele tribunal, de entenderem, não, esse profissional, ele está sempre se capacitando, ele está sempre à frente. Você acaba não é o Ctrl-C, Ctrl-V, naturalmente. porque você está ali o tempo todo. Naturalmente. Então, todo mundo se conhece. Quem que são os que empurram com a barriga, os que Isso. estão ali, e Isso. mesmo dentro do judiciário. Então, isso também vai ser a primeira forma de você se impor. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Primeiro passo que você dá. Outro ponto que é importante que são pouquíssimos advogados que praticam isso, que eu acho que é indispensável, é a sustentação oral. A sustentação oral, independentemente se ela é online ou presencial, ela chama atenção também. Nós estamos num colegiado ali. Pode ser que o revisor ou o terceiro desembargador, num caso desse, ele peça vistas, mudem lá naquela hora o entendimento, aquele que julgava de um jeito pode ser vencido pelos outros desembargadores. Então isso também é uma tática importante. É um diferencial. É uma ferramenta que não é utilizada. Não. Né? Que não é utilizada. Não é mesmo. A maioria deixa até para julgamento virtual. Sai a publicação e aí fala-se lá, você se opõe ou não ao julgamento virtual, né? Na publicação do Diário Oficial. Muita gente não fala nada. Nem se manifesta. Isso, nada. Silencia, só deixa correr. Deixa rolar. Isso. Não, mas você tem que lutar de todas as armas, porque um pequeno argumento bem colocado faz uma diferença. Principalmente nesse momento que nós estamos passando. Sim. Principalmente nesse momento, por quê? Porque nós estamos agora numa guerra. É uma guerra. É uma guerra, efetivamente. Senão você vai, infelizmente, né, cair numa clínica que na maioria delas é inapta. E ali, quem é que vai ter o prejuízo, né? A criança ou o adolescente, tá? E a família. A família não vai ser orientada de forma correta, não vai ter uma orientação parental adequada. Essa criança vai ter problemas muito maiores dentro da escola, muito maiores, ela não vai conseguir se desenvolver adequadamente. A gente sabe o impacto de tudo isso. Tudo isso, né? Então é uma avalanche de problemas, é uma bola de neve, né? Até mesmo de como isso retorna para a sociedade, porque dessa forma não retorna. Sim. Então, estamos acumulando dependências, né, famílias que não geram renda, que não prosperam, não empregam, não, né, a gente Isso não capacita, não habilita. Atrapalha totalmente a real inclusão. Isso. Porque a falta de apoio terapêutico adequado, primeiro, se nós estivermos falando do âmbito escolar, não há uma inclusão escolar adequada, independentemente de ser obrigação da escola. Porque as terapias, elas ajudam demais no desenvolvimento da criança na escola. Para o adolescente, o mesmo raciocínio. Para a universidade, o mesmo raciocínio. E aí a gente amplia um pouquinho mais o mercado de trabalho também na situação das cotas. Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso que alguns, né, juristas, e eu já participei de pesquisas nesse sentido, e já houve até flagrante em Minas Gerais, que essas práticas por parte dos convênios é uma espécie de discriminação. Uma espécie de discriminação que gera, né, o flagrante de crime de capacitismo. Olha. Muita gente fala assim, nunca deu prisão. Já deu prisão, sim, de responsável de convênio. A última prisão que eu soube, faz 20 dias, foi feita por um delegado de Minas Gerais. Não me recordo exatamente quem era o delegado, mas se buscarem no Google, vai estar lá, expressamente, que uma responsável de um dos convênios
ela foi presa. Olha isso. Foi presa em flagrante. Por que isso não tá estampado em tudo quanto é lugar? Tá só ali notinha de foi, rodapé. foi assim, uma notícia num dia, no dia seguinte, já Não não se mais, falava não mais já se discutia a notícia. Obviamente que os convênios já atuaram de uma forma defensiva com as suas assessorias de imprensa para afastar. É muito desigual, né? Essa luta, assim, capacidade financeira é absurda. É muito desigual. É muito, muito complicado para as famílias, né? Você ainda dá aula em faculdade? Dou. E essa... O que você identifica ali, até como os alunos de direitos, outros professores, juristas em si, né? Tem essa movimentação até para se especializar nessa área? Você acha que é algo que busca? Não. Né? Tá sozão lá, né, doutor? Tá? Não. Veja, essa matéria que a gente estuda, primeiro as pessoas pensam que a matéria, né, de pessoas com deficiência é uma matéria que não vai te trazer sustento. Retorno financeiro, exato, sim. Esse é o primeiro ponto. Eu foi também por paixão, até pela minha formação, né? E isso fez com que eu me aprofundasse cada vez mais. Eu adoro estudar, vou ser bem sincero, eu sou um cara muito chato para estudo, então isso me ajudou muito. Só que quando você vai falar isso na faculdade como docente, você não fala, você não chega a falar. Só se você, lá no final da universidade, o aluno optar, né, dependendo da universidade, optar por estudar essa disciplina, uma optativa. Tá. Senão você vai falar sobre pessoas com deficiência quando no primeiro ou segundo semestre que você fala sobre capacidade e incapacidade, capacidade relativa, porque lá você vai falar de curatela, decisão apoiada, tutela. Aí que você vai tocar um pouquinho nas pessoas com deficiência, aí que você vai tocar um pouquinho nas pessoas autistas. Se não, ninguém consegue chegar a falar sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não fala, não chega a falar. Mesmo na aula de direito constitucional, mesmo sendo normas constitucionais, é muito passado. Eu falo com propriedade. Lei Brasileira de Inclusão, meu Deus do céu, quem é que vai falar? Principalmente quem é que vai falar sobre Berenice Piana e assim por diante. Normas da ANS. Não, você vai ter que estudar paralelamente. Que coisa doida, né? Paralelamente. Eu falo que a gente que acaba ficando nesta bolha azul tem uma falsa impressão que as pessoas sabem disso. Não. Mas assim, é um passinho pra direita que você já vê assim, a ignorância e desconhecimento absoluto. Exato. Parece que você tá assim, não, eu mudei de país, não é possível. Porque ainda este bate-papo, essa conversa ainda é muito uma casta nossa, a gente só fala pra nós mesmos. Pra nós mesmos, e isso não é divulgado tanto. Vou dar outro exemplo. Quantas pós-graduações em lato sensu que nós temos em direito das pessoas com deficiência? Ou direito das pessoas autistas? Nossa, eu dei aula em uma aqui, assim, eu dei aula em uma pós-graduação só, que era online. Uhum. E que a procura era ínfima. Ínfima. Nem formaria uma turma presencial. Assim, ínfima, sabe? Então, a gente fica numa situação que triste, muito... né? E aí, quem é que se beneficia disso, né? São... A gente sabe, né? Os hospitais, os convênios. Né? Por quê? Porque lá dentro tem caras especializados. Na área do direito, especializadíssimos para isso. Tem. Tem gente boa para isso. Gente que só faz isso o dia inteiro. Tá? Então é importante a gente entrar e refletir que o nosso mundo hoje está muito mais aberto. Né? A geração hoje, né, ela é totalmente também voltada à diversidade, Sim. voltada à inclusão. Então eles estão muito mais atentos a isso. Então a gente também tem que estar atento ao suporte. Sim. Suporte jurídico para tanto. Só que nós não estamos assim. São pouquíssimos profissionais que gostam disso. Que enveredaram para isso, Exato. Né? Você sabe que eu aqui no podcast, né, acabo tendo muita troca com as famílias que participam e sempre as dúvidas que mais chegam vão servindo para mim como um termômetro do que eu preciso trazer.
E aí, de tempos para cá, eu tô tentando fazer também um movimento inverso de falar com gente diferente. Sim. De buscar, assim, profissionais fora da área, gente nada a ver, assim, tipo, um convite aqui para conversar. Então, assim, aquele bate-papo não vai ser para esclarecimento específico do autismo, e a gente vai continuar trazendo isso porque é importante, mas trazer outras áreas para dialogar, né? Olha, vem aqui ver como que funciona Chama a realidade. atenção dessa pessoa. Sair um pouco dessa bolha, né? Porque, de novo, a gente só fala para nós mesmos. Sim. E a gente tá cansado de saber. Sim. Né? Então a gente tem que dar um jeito de conseguir ser ouvido em outras esferas também. Sabe que tempos atrás também eu fui convidada para palestrar num evento, e era um evento beneficente, só que o formato do evento não tinha mães atípicas, não era família de classe média baixa, não, era um evento com pessoas com dinheiro e que queriam, assim, fazer doação, que vai para tal instituição, mas não quero aprender sobre, não quero falar, né? Vou doar o dinheiro e aí vai ter um jantar, vai ter música, assim, lazer, né? Um encontro socialite, high society. E eu pensei, o que eu vou falar para esse pessoal? Porque é diferente eu falar com mães, com famílias, com profissionais, e aí falar para quem não tá afim, assim, ou acha, ainda tem aquela falsa impressão que não tem nada a ver com isso, né? E aí eu falei, não, mas porque eu preciso falar com essas pessoas de alguma forma, sem fazer palestrinha, sem apontar erro, não, vem cá, chega mais, né, de tentar. E me surpreendeu a adesão e a forma como foi. Porque até quando eu vou dar palestras, assim, eu não preparo roteiro. Não roteirizo nada na minha vida, assim, nos 45 segundos do tempo. Porque muitas vezes eu até penso em falar tal coisa, e aí eu vejo que o público, não é por aí. Eu acho que eu vou tentar... Você identificar, assim como em audiência, você quem sente que tá, o ambiente. O ambiente, o tom que você vai falar, o que você vai trazer, qual o argumento. Você precisa fazer essa leitura, porque senão você não comunica. E o seu conhecimento, sem se comunicar, não adiantou de nada. Não tem. Aí você não tem. Você não chega. Você não chega, né? E me surpreendeu muito, porque eu fui, pensa assim, não dando nada pro negócio que eu fui, tipo assim, tá bom, né? Vou, tal. E não, então também me abriu como uma forma, assim, de que a gente também precisa, às vezes... porque é cansativa essa luta, né? Ela é, assim, desanimadora, porque, meu Deus, tantas barreiras, falar para quem não quer ouvir, falar para quem já tem uma ideia pronta, né? Assim, como que eu transpasso isso? É desgastante, não mas... é a vida deles, não tá? Não é. Eles não é palpável aquilo. Não. Mas é importante que eles saibam que existe isso. Que existe isso. Existe isso. E o que nós estamos passando no Brasil, há muitos anos atrás... foi o que ocorreu nos Estados Unidos. Falando em âmbito jurídico. O que foi? Que esse problema das decisões judiciais. Tá. Até se transformar em legislações estaduais, falando da obrigação do atendimento, tá, das pessoas autistas através de uma ciência adequada, através da ciência ABA, por tantas horas... por profissional qualificado XYZ. Eu espero que a gente chegue nesse ponto. Eu sou otimista nisso. Eu digo assim, porque eu vejo que a inclusão... A gente não vivenciou isso, né? A gente tá uma geração... Muitas pessoas... às vezes passaram a vida sem nunca ter estudado com um coleguinha deficiente, agora que a gente tem visto mais isso, ainda não é da forma adequada, mas eu ainda vejo espaços, então vou colocar a sala do meu filho. Meu filho tem 2 autistas na sala dele. Ele é um amiguinho que não é verbal ainda, né, com outras questões. Aquelas crianças estão convivendo junto desde 1 aninho e pouquinho. É a coisa mais fofa do mundo, aquela sala. E eles incluem de verdade. Porque eles estão vivendo... Assim, pra eles, aquelas diferenças são só assim... É isso, todo mundo já sabe lidar, se adaptou, não acha ruim que tem que fazer, é o privilégio. Não tem isso. Primeiro que, tudo bem, eles são pequenos, mas eu acredito que isso vai ser uma forma de viver, né? Assim, porque esse valor, eu convivi.
Podia até não ser comigo, mas eu convivi, eu vi, fica muito mais fácil eu ser empática Sim. àquilo. A gente ainda está muito distante. E o pessoal que está no tribunal está mais distante ainda. Eles estão achando que muito. realmente não tem nada a ver com Muito, isso, né? Assim, muito. olha, não, esse assunto não é comigo. Né? Olha, sinto muito, poxa vida, que difícil. Ó, beijo, desejo preocupados sorte. com Né? outras matérias. Outras questões, só que eles não têm noção, né, do número de nascimentos, quantos autistas, Exato. né, estão nascendo. Então, e eu brinco sempre isso, que eu falo, se você não tem um autista na sua família, né? Se você vai ter, eu não estou jogando praga, isso é só matemática mesmo, né? Estamos aí, os números de diagnóstico estão sendo feitos, isso é uma realidade já, não é para daqui a pouco, né? Assim, já aconteceu, né? Agora. Tem que abrir os olhos, não só do Poder Judiciário, mas do poder em si. Do poder em si. Porque o poder, ele vai ter que abraçar. Vai ter que abraçar. Não, assim, não tem como. A gente não vai mais. Não vai dar ré. Não. É uma situação irreversível. Irreversível, porque nós vamos precisar. Daqui a pouco, essas crianças autistas serão adolescentes, os adolescentes serão adultos. E aí, tem moradia assistida para aqueles que são graves? Suporte 3? Tem? Não. A gente ainda está numa fase muito arcaica dessa discussão, assim. Eu estava num bate-papo com o Dr. Paulo Liberalesso, né? Sim. E falando sobre isso, da questão de inclusão e dessa visão. E aí, a gente estava fazendo a reflexão de que isso, de fato, seria efetivo o dia que a gente tivesse uma mudança de paradigma, do que não se discute mais. Isso já está pacificado. Precisa, é direito, tem que ser feito, é obrigação, acabou. Né? A gente ainda está nessa... Nossa, da efetividade ainda. A gente ainda está nisso, né? Eu falo isso para as pessoas, né? Quando em algumas palestras, né? No nosso meio, né? Eu falo, olha, direitos nós temos. Nós não temos a efetividade dos direitos. Isso. Nós estamos ainda fazendo com que... Discutindo de princípio. Se vai cumprir, se não vai cumprir, se é obrigação. Se não... Gente, isso não mais se admite. Tá normatizada a situação. Agora tem que fazer com que ocorram e comecem a ter políticas públicas para efetivar esses direitos que estão lá postos. Que tá ali, tá solto, né? Tá sem função nenhuma, tá lá. Acabou. E outro ponto também, eu acho interessante, eu acho assim, indispensável, que toda e qualquer universidade, esse é um posicionamento meu, toda e qualquer universidade, ou toda ensino fundamental, ensino médio, a gente tem que ter um mínimo de educação de inclusão. Perfeito. Por quê? Porque isso é vida. Isso é vida. Lá no passado, eu me recordo, né, na escola tinha educação moral e cívica na minha época. Sim. Né? Não, mas lá a gente falava um pouquinho, mas... Tá precisando resgatar aquilo. E aprimorar. Exato. Né? O pessoal precisa. Foi se perdendo. Tá? No direito nós não temos sociologia jurídica. A gente pode colocar ali, né, algum ponto nesse sentido, trazendo a abertura, né? Então, hoje nós temos o ESG, né, dentro das empresas, Environment Social Government. Sim. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma que veio de fora para cá. Isso. E aí a gente pode falar de inclusão aí dentro. Né? Então, nós temos que trazer, né, efetividade dos direitos, tomar muito cuidado com essas ondas contrárias, que infelizmente são ondas desumanas, até por eu ser doutor e pós-doutor em direitos humanos, eu olho isso como, né, um ferimento a um direito humano das pessoas autistas. Isso é vergonhoso. A partir do momento que você não dá o tratamento adequado à pessoa autista, você está ferindo e afetando a vida daquela pessoa. Isso é desumano. Isso é radical. Extremo demais. Exato. Não... Você está condenando alguém. Isso. Você está condenando alguém. Aquele princípio maior, né, do direito à vida, integridade física e moral, está sendo ferido, né, dia a dia. Uhum. Ponto a ponto. E isso cada vez vai aumentando mais. A partir do momento que você não tem a possibilidade de trazer, né, a pessoa autista um atendimento prematuro, primeiro você sabe muito mais do que eu, as consequências serão enormes. Sim.
irreparáveis. Ou seja, você não vai conseguir desenvolver no momento correto Não. aquela pessoa. Passou um certo momento, ela já não mais consegue se desenvolver. E a gente sempre vai buscar... O que a gente busca, né, da criança? Né? Autonomia, independência. Para isso, a gente precisa de um apoio, né, de terapêutico super adequado. Então, isso o Ministério Público, eu bato nessa tecla, o Ministério Público ele tinha que olhar para essas causas de uma forma... Para os vulneráveis. Não é? Entendeu? Falta um pouquinho né, de começarem a olhar os tratados internacionais de direitos humanos que nós temos. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Assistir um pouquinho, aí é a área que eu amo. Assista um pouquinho o Tribunal de Nuremberg, que foram os primeiros princípios de direitos humanos que nós tivemos, pós-Segunda Guerra. Lá é explícito. Por quê? Porque os princípios lá mostram que quando você não dá o tratamento, ou quando você dá um tratamento inadequado, você está trazendo uma espécie de tortura para aquela pessoa. Isso foi uma tática de guerra. Uma tática de guerra. E hoje, você faz isso de uma tática econômica, mas que afeta como se fosse naquela época. É vergonhoso isso. Então o Ministério Público tem que ficar alerta. A partir do momento que ele consegue observar desse jeito, ele deveria, né, responsabilizar, né, a totalidade dos convênios. Entra com uma ação civil pública coletiva contra todos, levando em consideração os mínimos princípios de direitos humanos, para isso. Né? E aí tenho certeza absoluta que isso chegar no STF e nós teríamos sucesso. Com outra força, obviamente. Nós teríamos sucesso. Outro impacto, né? Aí a gente está falando de algo ali, assim, né? De forças equiparadas, né? Mas isso um dia... Eu tenho esperança. Você vê movimentação? Movimentação, não. Nenhuma. Nem dos magistrados, de ninguém. De nenhuma das esferas de nada. Nada. Ninguém se movimenta para isso. Aquela paradeira. Só teórico. Nada prático. Só palestrinha motivacional. Só blá blá blá. Eu falo no blá blá blá, eu fico indignado. Porque eu sou um dos caras que fica só lá no teórico também. Por quê? Porque eu não tenho poder para isso. Sim. Mas o que eu faço? Eu mando artigos para os membros do Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. Eu mando mesmo, eu encho a paciência. Devem te amar. Os caras, sério. Mas eu faço porque você tem que acordar essas pessoas. Isso. Senão, o prejudicado não é só a família da pessoa autista e não só a pessoa autista, a criança autista. Não é só. É a sociedade como um todo que não terá condições daqui a pouquíssimos anos de trazer a essas pessoas uma autonomia, e nós teremos um grande problema, uma divergência social enorme, porque as pessoas não estarão conscientizadas de que essas pessoas elas têm o direito de inclusão, de que sejam incluídas tanto. Isso precisa mudar. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Até mesmo assim, dessas tentativas dos convênios de fechar o cerco, aquela postura que a gente viu, que antes, então, você tinha modelos de contratação de convênio de cobertura integral, e aí depois sumiu do mapa. Parou de ser oferecido para as novas contratações, depois a gente viu que deram uma recuada. Que pé que estamos com isso? Entre coberturas integrais, coparticipação... Primeiro, eles estão travando contratos com reembolso. Tá. Esse é o primeiro. Segundo, estão limitando a cobertura. Terceiro, estão preferindo, com coparticipação. E o que está acontecendo, né, o meio coletivo, eles não estão mais aceitando já há um bom tempo contratos individuais. Você tem que ter um intermediário. E aí, esse intermediário, ele oferece para você um plano muito menor de capacidade. Né? E mais
vamos falar, degraus dentro daquele tipo de contrato. E o aumento do preço, né? Nossa, então, exato. O aumento do preço é radical, é absurdo. Mais de, sei lá, tem uns mais de 40%. É, abusivo, totalmente abusivo. E é aquela notificaçãozinha, a partir Sempre, de tal, aquele valor, sempre. mensalidade próxima, tal. É, e aqueles que têm decisões judiciais, Mirella, que tá acontecendo, eles simplesmente eles estão fazendo de propósito para que você não consiga pagar mais o convênio. Então eles estão aumentando 60%, 50% do valor da mensalidade, porque se não pagar, acabou a decisão judicial. Então isso é uma forma de fraude para para o descumprimento da ordem judicial, né? Por parte deles mesmos. Eles estão forçando economicamente que essa pessoa não tenha mais capacidade para pagar e, ao mesmo tempo, eles não terão mais que arcar, né, com aquela ordem. Encerrou, acabou. Exato, fim do problema para eles. Mas aí vem você tem que mostrar, você tem que buscar o judiciário nessa situação. E o judiciário nisso? O judiciário, ele não é unânime, também não é uma maioria, mas ele admite o aumento, mas ele leva em consideração um princípio, razoabilidade. Então ele joga para o convênio e fala assim, convênio, me prove o porquê do aumento deste consumidor. Qual a razão disso? Você vai oferecer ouro para ele no final do mês? O que aconteceu? Aumentou por quê? O que existiu? Antes de tudo, existe um equilíbrio econômico e financeiro nesse contrato. Sim. Você está desequilibrando essa equação. E aí, a gente sempre consegue. Eu acho que esse aí ainda é, né, assim, puxa vida, né? Esse aí é forçado demais, né? Descarado, assim, né? É como se nós estivéssemos falando de juros abusivos. Isso não, terra de ninguém ali, assim. Não dá. Não dá. Mas muita coisa. Muita gente que está nos assistindo sofreu isso. Sofreu. E muita gente recuou. Lá na minha região é muito comum que famílias paguem 2 convênios, porque aí pleiteia um de uma parte, o outro de outra, porque daí se tirar não perde tudo de uma vez. Assim, não, tá uma doideira. Sempre é uma reserva, né? Tá uma doideira, assim, tá caótico, assim. Infelizmente. E porque realmente estão apertando o cerco para esses espaços de tratamento do próprio convênio que é oferecido, né? E aí? Eles dão muito sincero, eu sou muito sincero, eles não darão conta, em razão até pelos nascimentos. Tá. E os novos diagnósticos também não darão conta. É uma situação que eles têm que tomar partido e falar assim, olha, nós temos que atender. Atender ou pelas nossas unidades ou contratando clínicas adequadamente. Não tem saída. Eles estão desesperados falando que não estão tendo lucro, porque eles sabem que vai acontecer isso. É inevitável, é o que a gente falou. É o direito e vai ter que ter uma situação de efetivação sem necessidade de usarmos do Poder Judiciário. Isso se Deus quiser, chegaremos nesse ponto. Se Deus quiser, chegaremos nisso. Essa mudança de paradigma mesmo, né? Exatamente. E aí temos outras discussões, eu não sei se hoje tantas, né? podemos falar, mas eu acho que deve ser em algum outro momento, mas... e a questão dos reembolsos que estão jogando e exigindo tudo e mais um pouco, né, dos consumidores. E aí quais essas novas estratégias e abordagens para você conseguir? Várias situações. Estão chegando a exigir até extrato bancário. Sério? Até extrato bancário que você tem que encaminhar para o convênio para comprovar que você pagou a clínica. Isso é ilegal. Isso é documento sensível. É um documento que não se pode exigir. A quebra do seu sigilo bancário só por ordem judicial, eles não podem exigir isso. E eles estão exigindo. Esse é um dos exemplos. Fora que eles exigem o pagamento, comprovante do pagamento. Eles exigem novos relatórios, exigem laudo médico a cada 3 meses. É uma assim, para não pagar. Ou
melhor, vamos dizer, para dar uma canseira naquela pessoa, né, e aquela pessoa desistir dos seus pedidos. Isso. Então eles estão tentando ganhar no cansaço. No cansaço. No cansaço e também na ilegalidade. Porque muita gente não sabe e apresenta a documentação ilegal. Mas quando você chega e fala administrativamente na ouvidoria do convênio e fala assim, meu amigo, isso aqui é ilegal. Eu já passei toda a documentação necessária. Se vocês desejam que eu faça uma denúncia da ANS ou entre com uma medida judicial, porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Muitos convênios não estão nem aí. Não. Ah, pode vir. Pode fazer. Entra com medida judicial. Só que daí o que acontece? Eles acabam tendo problemas enormes, porque daí eles têm indenização, pagar indenização, muitas vezes tem multa. Então, posso dizer que os convênios, já isso vai se transformar numa economia burra para eles. Se todo mundo começar a buscar o direito e pressionar, essa situação não vai mais colar. Não vai mais colar. Doutor, eu agradeço demais. A gente tem muitos podcasts e episódios para gravar, porque, de novo, isso é a nossa vida, né? É o que a gente vivencia todo santo dia, né? E uma forma de garantir que a nossa família tenha o acesso a esse tratamento. Exato. Só tenho que agradecer ao Tspod também, novamente estando aqui. Eu agradeço demais. É um prazer. Gosto muito. Aqui. Obrigada, viu? Aquilo que precisar, eu sempre estarei à disposição. Ah, mas eu peço mesmo. Tá bom, pode chamar que sempre estarei à disposição. Porque dar informação é o mais importante. O mais importante. É uma espécie de uma capacitação. Essa capacitação, ela tem que ser diária. É porque a gente vai sendo vencido pelo cansaço mesmo, né? Tipo, eu não tenho o que fazer. Não, aí vem e fala, não, tem que ser feito, precisa ser feito. Você precisa dar uma esperança para as pessoas. Isso, exato. Isso é inerente ao ser humano. Você tem que fazer isso de um jeito ou de outro. Tá certo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios, nessa edição especial. Tem muita gente bacana aqui para contribuir para vocês. Então já se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.